Vamos exaltar a Deus. Exalta aquele que vive e reina para todo sempre. Seja Deus glorificado. Bendito seja Deus. Nós te glorificamos, ó Deus. Nós te exaltamos. Nós te engrandecemos. Nós te bendizemos. O Deus és digno de honra, glória, louvor e adoração. A nenhum outro nome nos foi submetido a tanta adoração. A ti, Deus, honra, glória, louvor e toda a adoração para sempre. Este é o dia que fez o Senhor e nós nos alegramos nele, nos alegramos no Deus da nossa salvação. Se aí na sua casa você pode engrandecê-lo, onde você estiver, em frente desse dispositivo, esqueça tudo que está à sua volta, esqueça quem está do seu lado, esqueça o ambiente que você está, faça uma loucura para Ele, exalta a Deus, engrandeça a Ele, porque Ele é digno. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a Ele. Celebre a Deus, que Ele é digno de celebração. E aproveite esse momento de celebração e convido outras pessoas também para celebrar a Cristo conosco, celebrar o Senhor neste dia de domingo, neste dia 21 de junho de 2020. Celebrar a vida. Você sabia que hoje, dia 21, o calendário maia apontava o fim do mundo? Ou seja, tem um grupo de pessoas, os maia, que apontavam que hoje seria o fim do mundo. E para a desgraça de todas as expectativas dele, nós estamos aqui prontos, vivendo e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. É suficiente para você celebrar a Ele outra vez. Graças a Deus. Você pode convidar algumas pessoas para participar deste culto. Receba os nossos cumprimentos e cumprimentos todos que adoraram aqui com a paz do Senhor Jesus Cristo. E você pode agora mesmo convidar outras pessoas para fazer parte deste culto. Simples. Envie o link para alguém, partilhe o link desta transmissão com alguém e faça ele participante deste culto. Antes mesmo que nós vamos para a palavra, você pode fazer essa partilha, já que a Bíblia Sagrada diz, Jesus Cristo que disse, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que, achando a sua dracma, corre para ir buscar as suas amigas e dizem, veja que eu encontrei a dracma perdida. Ou seja, quando você descobre o reino de Deus, não tem como guardar para si só. Você tem a tendência de partilhar. Então partilhe para que toda a gente conheça quem é o Cristo que nós servimos, que nós buscamos e na fé nós prosseguimos. Esta semana, querendo Deus, conspirando a favor o governo desta nação, nós estaremos de volta. Claro, nós estamos à espera da confirmação. De qualquer das formas, o decreto da situação de calamidade aponta que dia 24 comece. E se assim for melhor, nós não teremos culto aqui no dia 24, nós teremos aqui o culto no dia 28, ou seja, no dia de domingo. Dia 24 já está proclamado um jejum nacional, proclamado pelo nosso representante legal, reverendo Francisco Domingos Sebastião, para um jejum nacional de 24 horas, e os termos dos quais depois teremos a oportunidade de passar aqui. Agora, se você tiver um texto bíblico aí, se você tiver uma Bíblia Sagrada, eu quero ler em dois textos. O primeiro texto se encontra em Mateus capítulo de número 5. E o segundo se encontra no livro de Romanos, capítulos de número 20, amém. Capítulo de número 8, assim que está certo, versículo número 37. Primeiramente Mateus, capítulos de número 5, conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, dos sermões mais longos de Jesus e obviamente mais lindo. Versículos de número 1. Está assim escrito: vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se aproximaram dele os seus discípulos e abrindo a sua boca os ensinava e pregava o seguinte: bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores,
porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Para terminar, versículo número 12: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quero associar esse texto para parafrasear Romanos capítulo de número 8. Diz que versículos de número 37, vamos começar no versículo de número 35. Romanos capítulo 8, versículos 35. Olha o que diz as Escrituras: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Quantas coisas Paulo mencionou aqui? 7 coisas. Primeiro, ele pergunta: a tribulação, 1, a angústia, 2, a perseguição, 3, a fome, 4, a nudez, 5, o perigo, 6, a espada, 7. Como está escrito, e aqui ele vai fazer menção do Salmo 66. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, e fomos reputados como ovelha para o matadouro. Versículo número 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vamos orar. Feche os teus olhos onde você estiver. Oremos ao Senhor. Eterno, nós glorificamos o teu nome por mais uma vez. Ouvimos a sua palavra e somos participantes dela. Nós sabemos, Deus, que é um privilégio, Senhor, de servir e ouvir a sua palavra, sendo alimentadas com ela. Te pedimos tão somente enquanto a sua palavra for sendo ministrada, com o teu Espírito de forma liberal. Visita, Senhor, todos que nos assistem, que nos acompanhem. Mas começa a obra por meio do coração, embasando no coração. Transforma, Deus. Muda cativeiros. Traga o primeiro amor. Arranca, Senhor, a natureza pecaminosa. E, Senhor, se não for para transformar, a sua palavra não seja permitida ser transmitida. Que ela seja, Senhor, mais uma vez, mais eficaz que alguma espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma, espíritos e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Fala, Deus, e não te cales, e traga-nos, ó Deus, o conhecimento dos teus mistérios ocultos para este tempo. E toda honra e glória nós tributamos a ti, em o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe. Se você tem hábito de ouvir, ler a palavra de pé, eu lhe convido a tomar o seu assento, a uma reflexão rápida aos textos que nós tivemos a oportunidade de fazer a leitura. E para tanto eu quero começar no último texto, no último livro que nós tivemos a oportunidade de ler, o livro de Romanos. A carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja que está em Roma. E antes que eu fale ou tire algumas notas de introdução, é importante fazer algumas considerações em relação a esse texto, em relação à própria missiva de Paulo à igreja que estava em Roma. A primeira consideração, é necessário compreender que a igreja que está em Roma, ela não está dentro de um templo propriamente dito, ela está dentro de casas. Na carta que Paulo escreve a Roma, você vai perceber a menção permanente de Paulo: a igreja que está em casa, a igreja que está em casa, a igreja que está em casa. Segunda consideração a fazer, importante, é que Paulo não foi o fundador desta igreja. Foram irmãos estranhos que fundaram a igreja, e Paulo se torna o pai espiritual desta igreja que está em Roma. Terceira coisa a fazer consideração é que Paulo tem o interesse de visitar a Roma quando ele estará aí para a Espanha. Ele quer, na sua saída de Espanha, passar por Roma para visitar os irmãos que estão na igreja em Roma. A quinta consideração também que acho pertinente fazer sobre esse texto de Romanos é que a maior parte dos reformadores, não dizer os reformadores, mas impactante, eles basearam toda a sua visão teológica e doutrinária no livro de Romanos. Como, por exemplo,
Quando nós ouvimos falar de Martinho Lutero, o capítulo número 8 foi a base de Martinho Lutero para fazer a sua defesa. Quando nós falamos ou ouvimos falar de Calvino, francês, toda a base da sua retórica foi baseada no capítulo número 9. Quando nós falamos do Calvino, a base da nossa doutrina arminianista, toda a sua base foi feita no capítulo de número 9. Para dizer, em sexta consideração, que o livro de Romanos é o legado mais vivo doutrinário que a igreja tem nos dias atuais. Não tem como estabelecer uma doutrina sem o livro de Romanos. O livro de Romanos é a base doutrinária da igreja, específico da base doutrinária de vários reformadores que tiveram a oportunidade de estudar a Bíblia Sagrada. E é importante falar isso porque nós vamos fazer menção dele, vamos fazer base da nossa mensagem e tendo como o respeito, claro, essa objetividade da doutrina que se encontra no livro de Romanos, mormente no capítulo de número 8. E quando Paulo escreve essa carta com interesse de passar em Roma na sua viagem para a Espanha, também é necessário dizer aqui, para você compreender todo o contexto com que Paulo fala sobre isso, nós estamos no primeiro século da era cristã, e nesse primeiro século quem está como imperador é Nero. E a política toda de Nero, de perseguição à igreja, ou ainda a sua política social, passa por uma grande perseguição, quer à igreja, quer aos judeus. Os judeus estavam a viver sérios problemas por conta de Nero. Nero, ele detesta a igreja, ele quer destruir a igreja. E tem aqui algumas coisas que a igreja está a passar, algumas dificuldades que a igreja está a viver, que a igreja está a enfrentar, que Paulo vai trazer agora uma mensagem carregada de um coloquialismo para situar os irmãos que estão na igreja de Roma. Por essa razão é que Paulo fala de nudez, porque se nós formos trazer essa mensagem para os dias atuais, certamente a nossa pergunta será: quem passa nudez hoje? Por que Paulo fala de nudez? Porque Nero tinha como uma das suas políticas de perseguição à igreja colocar os crentes nus. Então Paulo fala desses 7 inimigos de nudez. Ele também fala de morte por causa da forma agressiva com que Nero estava a levar os irmãos da igreja de Roma para a morte. E não somente Paulo fala de morte, Paulo fala da espada, porque algumas pessoas, as suas cabeças foram degoladas, e ele fala da espada. Por essa razão é que nesse texto Paulo vai citar algumas coisas que aparentemente não têm uma aplicação, um enquadramento com aquilo que nós vivemos, todavia faz parte daquele tempo. Aqui no versículo de número 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, porque a igreja começou na tribulação. E ele ser um bocadinho mais profundo, ou a angústia, obviamente que essa angústia é em decorrência da tribulação. E depois ele fala da perseguição, que era o comum, o dia a dia da igreja. E algo que nos chama a atenção é que Paulo, nesse mesmo texto, no capítulo número 8, só faz 3 perguntas envolvendo quem, ou seja, procurando quem faria a oposição. Ele pergunta quem nos separará do amor de Cristo, mas ele também pergunta quem intentará acusação contra o escolhido de Deus. Ele também pergunta quem os condenará. 3 quem que Paulo apresenta nesse texto para mostrar de facto o quem é que tem a supremacia de todas essas coisas. E quando nós olhamos para o versículo número 37, que Paulo diz que nós somos mais do que vencedor. A palavra mais do que vencedor no português, ela parece um tanto quanto longa, mas quando você vai para o original, quando você vai para o grego, a língua que foi escrita o livro de Romanos, você vai perceber que a expressão é hipernikaor, uma única expressão que significa somos mais do que vencedor. Essa palavra hipernikaor é uma palavra aglutinada. Tem um hiper e tem um nikaor. Quando ele está a falar de hiper, ele está a falar alto, ele está a falar de mais, ele está a falar de supremacia. Se nós pudéssemos enquadrar esta palavra para o tempo atual, você vai entender que ela faz parte do seu vocabulário dia a dia. Você tem um supermercado, você tem um mini mercado, você tem um hipermercado. O hipermercado é maior do que mini, é maior do que mercado. É a palavra grega hiper é maior, é superior, está acima, é uma dimensão incomparável. Então a conotação aqui no grego é a incomparabilidade que tem a ação de Cristo na vida do homem. Ou seja, nós somos hiper, para a visão de Paulo, nós somos
hiper Nikaor. Mas quando você vai para a palavra Nikaor, você vai estar muito mais assustado, porque o Nikaor está ligado à deusa Nik. Quando ele está a falar que nós somos hiper Nikaor, ele está a dizer que nós somos maior do que a deusa daquele tempo, que amedrontava os judeus e que constituía a mitologia romana daquela altura. Toda a mitologia do misticismo romano estava centrada em uma deusa chamada Nik. Quando ele fala que Nikaor, ou seja, hiper Nikaor, ele está a dizer que nós somos maior do que qualquer ação das trevas, de qualquer força das trevas. Nós somos mais do que vencedor. Então Paulo está a colocar aqui uma separação, que ele está a dizer é incomparável aquilo que nós somos se olharmos os nossos opositores. Paulo está a dizer que é incomparável aquilo que Cristo fez quando levado à luz da comparação com os nossos inimigos. Paulo está a dizer que não tem uma linha de comparação, não tem uma linha de entendimento. Aquilo que o Senhor nos constituiu, pega em tudo aquilo que o inimigo é, coloca de lado, e não tem como haver uma linha de comparação. Então você percebe aqui que o Paulo está preocupado em aconselhar a igreja de Roma, que está preocupada com esses 7 inimigos. Tá? Esses 7 inimigos têm a espada, tem o juízo, tem a fome, tem a condenação, tem a perseguição. São 7 inimigos que Paulo cita aí. E ele diz assim: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. E repara que Paulo não diz que em todas essas coisas vocês não passarão, em todas essas coisas vocês não enfrentarão, vocês não vão enfrentar essas coisas, vocês não terão necessidade de passar por essas coisas. Paulo diz: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. Esta palavra de Paulo aqui, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor, nos aponta para uma necessidade de enfrentarmos os 7 perigos apresentados por Paulo. Não tem como vencer se você não entrar na disputa. Não tem como ganhar se você não entrar na luta. Não tem como sair vencedor se você não enfrentar o inimigo proposto por Paulo. Então Paulo está a dizer que vocês podem estar a viver essa pressão de Nero. Nero levantou-se com toda a raiva contra os crentes, está a perseguir a igreja, está a criar morte, está a cortar a cabeça dos crentes. Mas independentemente disso, nós já temos uma vitória que é certa. Isso chama uma atenção, porque Paulo está, inclusive com esta palavra, nos dá a ideia que inclusive as pessoas que passaram pela fome, passaram na fome vencendo. Inclusive as pessoas que foram cortadas a cabeça, eles, embora a sua cabeça foi degolada, mas eles venceram. Por essa razão que diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedor. A outra coisa que nos chama a atenção, ainda dentro de uma nota introdutória à mensagem, é que Paulo pergunta 3 vezes quem. Quem é que vai condenar, acusar um escolhido de Deus? Quem intentará acusação contra um escolhido de Deus? E o próprio Paulo vai respondendo em cada uma dessas questões. A necessidade de Paulo é acalmar a igreja que está vivendo um momento difícil. Ele está dizendo: quando você for levado a tribunal, lembra-te que você está diante de um juiz terreno, mas nós temos um juiz que está acima de todas as coisas. O seu julgamento está a ser feito lá em cima dos céus. Quem intentará acusação contra um escolhido de Deus? E depois ele pergunta: quem condenará? Quem terá a coragem de condenar um escolhido de Deus? E depois Paulo, claro, vai fazer menção. Quem sabe uma das coisas que me faz amar em Paulo é exatamente esse aspecto que está intrínseco em todas as suas cartas. Toda vez que Paulo escreve uma carta, ele embasa a sua carta nas escrituras. E é por essa razão que ele vai fazer menção do Salmos número 66. Ele diz assim: como está escrito. Como está escrito, ou seja, aquilo que eu estou a lhe falar não é falácia, não é arguição filosófica, não é conhecimento social, não é aprendizado do dia a dia. Aquilo que eu estou a lhe falar é palavra, está escrito. Eu embasei tudo aquilo que eu lhe falei na palavra. A palavra nos confirma a vitória que nós teremos. A palavra nos confirma que nós somos mais do que vencedores. Porque Paulo foi colocar a base na palavra? Porque quando nós trouxemos
essa questão de vitória, quando nós trouxemos essa questão de triunfo, quando nós trouxemos essa questão de vencer, algumas pessoas dissociam a vitória do Evangelho. Então Paulo está a dizer, para que você não pense que eu estou a falar por mim mesmo, eu estou a dizer baseado na Escritura, como está escrito. E quando Paulo diz o que está escrito, ele menciona um ato que acontece todos os dias. Somos entregues todos os dias à morte, mas todos os dias nós também temos livramento. Essa aplicação de Paulo tem tudo a ver, uma ligação completa com Mateus capítulo número 5, quando Jesus Cristo chama agora os seus discípulos para fazer ou para ministrar o sermão da montanha. Jesus vai colocar toda a sua direção na conduta do indivíduo. Jesus vai esvaziar o sentimento orgulhoso do judeu, pelo facto de ser filhos de Abraão, terem acesso direto às bênçãos todas que eles quisessem. Jesus vai retirar essa posição privilegiada do indivíduo, de sentir-se que tem Deus e ele pode fazer tudo. Então Jesus Cristo vai sentar na conduta do indivíduo. Jesus vai contrariar vários pensamentos dos judeus. Jesus vai contrariar todos os pensamentos dos fariseus. Jesus Cristo vai contrariar todos os pensamentos dos escribas. Jesus Cristo vai contrariar o pensamento da cultura, da religiosidade, do misticismo judaico. Jesus vai começar a quebrar todas as suas bases teológicas e doutrinárias. Na mensagem que ele vai fazer do monte, ele vai contra todo o pensamento religioso dos judeus. Então a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo sobe no monte, diante dele está o grande mar da Galileia, e a Bíblia diz que o povo inteiro seguiu para ouvir a Jesus. E Jesus senta, e quando ele está sentado, ele vai trazer uma mensagem que vai ser difícil de digerir nos próximos dias. Olha a mensagem que Jesus Cristo vai trazer. Jesus Cristo disse: bem-aventurados sois vós. Repara, bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino de Deus. Isso vai contrariar todo o pensamento judaico, já que o pensamento judaico acredita que pelo facto dele ter Deus, então ele é rico no espírito. E aqui Jesus Cristo estava a trazer uma grande diferença entre aqueles que têm tudo e confiam nas suas coisas e aqueles que não têm nada e confiam em Deus. Aqui Jesus Cristo estava a desfazer o pensamento da cultura judaica, que compreendia que quando você tem Deus, você tem todas as coisas nas suas mãos. E Jesus estava a dizer que aqueles que não têm, eles também estão cheios de Deus. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles pertence o reino de Deus. Caminhando, ele ainda disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqui o Senhor estava a abrir mão de um pensamento fariseu, de que Cristo viria para ser um líder político, para dirigir a nação, para dirigir o povo com um braço forte da política. Então por esta razão ele vai dizer: bem-aventurado os que choram por causa das injustiças, porque esses serão consolados. Em outras palavras, Jesus estava a dizer que não esperam que eu faça alguma coisa contra Roma. Eu não vim para vos livrar de César, eu vim para vos consolar e vos dizer que a porta da salvação abriu. Você vai perceber que em todos os textos, Jesus vai desfazendo todo o pensamento judeu. Qual é o objetivo de Jesus Cristo? É direcionar toda a ação do homem à sua conduta. O que Jesus estava a dizer é: não adianta exercer uma fé onde a sua conduta não seja compatível com a sua fé. Não adianta você declarar que tem uma fé quando as tuas ações contrariam a fé que você diz exercer. Não dá para viver simplesmente de se mostrar ou de aparecer. É necessário ter compromisso com aquilo que você fala, com aquilo que você ministra, com as escrituras que você acabou de ler. Por esta razão, ele vai direcionar a conduta.
isso é interessante para os dias atuais, porque nos dias atuais nós estamos a desvalorizar nossa conduta em detrimento do jejum, da oração, do glória a Deus e da aleluia, ou dos aleluias. Se nós estivermos em oração, se nós estivermos em jejum, é suficiente para vencer. E Jesus Cristo disse: aqui eu preciso de adequar a sua atitude, a sua ação, a sua conduta à palavra de Deus, porque dura coisa, e eu gostaria que você multiplicasse a sua atenção a partir de agora, que eu quero entrar, dar algum espaço à mensagem. Dura coisa é você ser grande, ou seja, é ter um grande homem em um espaço pequeno, ou um pequeno homem em um espaço grande. Dura coisa é você ter uma estrutura pequena para segurar uma grande coisa. Na verdade, o que Jesus estava a dizer, e que o Paulo corrobora, é que concorda com Jesus Cristo: o que forma um indivíduo, o que traz a estrutura o indivíduo, o que traz a forma o indivíduo, são as lutas, são as perseguições, são as guerras, são as oposições, é a espada, é a ameaça da morte. Tudo isso é que traz a estrutura em um homem. É quase que difícil, ou melhor, eu não lhe aconselho a ser galinha em posição de águia. Vou repetir: não lhe aconselho em ter uma estrutura de galinha e ficar em uma posição de águia. Se você for uma galinha em posição de águia, vai morrer, porque não está habituada com a altura, não consegue suportar a altura, não consegue manter voo. Se pegarem uma galinha, colocar ela nos ares, ela tem asa, mas ela não consegue voar, porque o facto de ter asa não significa que consiga fazer voo. O facto de ter asa não significa que consiga ser uma predadora do nível de uma águia. O que é verdade é que nós temos várias galinhas tentando ser águia, e temos algumas águias que infelizmente estão a ser galinha por causa do meio que se encontram, sendo influenciada por galinha. Galinha jamais vai conseguir estar em uma estrutura de uma águia. Para quem foi preparado para estar na posição da águia, então tem que se preparar com os perigos que tem a altura. A altura não é para qualquer pessoa. A altura é para gente que tem equilíbrio, que consegue controlar as suas emoções. A altura é para gente que tem intensidade, não é para gente que tem emoções. Emoções não é para pessoas que querem altura. A altura é para gente que tem equilíbrio nas suas emoções. Veja como Jesus Cristo desafia. Diz assim: bem-aventurados sois vós. Significa feliz sois vós quando vos perseguirem. O que ele está a dizer? Seja feliz, se satisfaça com a perseguição. Quando você vir uma perseguição na sua vida, faça festa, louve o nome do Senhor, engrandeça, começa a buscar a Ele com intensidade. O que o Cristo está me propor é que quando Ele quer abençoar, afinal, Ele dá lutas. Ou seja, quando Ele quer abençoar, Ele não dá rebuçados. Eu disse rebuçados, né? Ok. Ele não dá rebuçados, Ele dá lutas. Quando Ele quer fazer algo na vida de alguém, Ele permite que algumas espadas entrem na vida do indivíduo, algumas oposições entram na vida do indivíduo, para que ele seja abençoado. Por mais que você tenta ensinar uma galinha a voar, nunca vai voar. Eu vou repetir: por mais que você tente ensinar a galinha a voar, ela não vai voar, porque não foi feita para voar. E quando você vai colocar galinha no lugar da águia, vai ser catastrófico. E quando você colocar a águia no lugar da galinha, também vai ser catastrófico. A águia não foi feita para ficar trancada. Águia foi feita para estar solta. Águia não foi feita para ser limitada pelos muros. Águia foi feita para andar sem limites. E andar sem limites também significa estar preparado para enfrentar tudo. Quando Paulo fala acerca das lutas, ele não aponta para você depositar todas as coisas somente em Cristo. Ele diz assim: você precisa de compreender que ninguém vai acusar
Cristo é que nos justifica. Você também precisa de compreender que é você que vai enfrentar essa luta sozinho. Em todas essas coisas, hipernicaor, nós somos maior. Lembra que eu disse hiper? Hiper significa mais, hiper significa alto, hiper significa dimensões mais altas, lá em cima. Eu não estou a trazer a ligação à águia em vão. Eu estou a trazer embasado no texto. Hiper significa alto. O que a Bíblia me está a dizer é que aquilo que você chama de luta e guerra está muito abaixo de si. Você é mais alto, você é maior, você está acima. É hipernicaor. É a mesma disposição com que Cristo enfrentou em Cesareia de Filipe. Lembra? Quando Jesus Cristo foi em Cesareia de Filipe, Cesareia de César Filipe, do Filipe Tetrarca, quando ele chegou lá na Cesareia de Filipe, a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pergunta: por que Jesus Cristo disse as portas do inferno e não disse a porta do inferno? Eu penso que como é um inferno, tinha que ser uma única porta. E Jesus Cristo disse: não, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você quiser estudar, vai estudar. Você vai perceber que no livro de Apocalipse, nos céus, existem muros à volta e só existe uma porta. Não existem várias portas. Nos céus existe uma única porta. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Não disse eu sou as portas. Então no céu existe uma porta. Quando se trata do cristianismo, existe uma única porta. Mas quando ele está falando do inferno, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que ele disse as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Porque Jesus estava em Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe tem vários deuses. Um dos deuses é o Pan. Mas para além do Deus Pan, existem outros deuses da mitologia grega e romana. Entre os deuses que se encontravam naquele lugar, eram mais ou menos 5. Esses aqui eram todos embasados, escuta isso, em toda a sistematização do governo romano. O governo romano estava sistematizado para combater a igreja. Era um governo anticristo. E Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em outras palavras, eu estava a dizer: não importa a forma com que a porta do inferno se apresenta, se é com espada, se é com juízo, se é com perseguição, se é com luta, nenhuma porta do inferno vai prevalecer contra ela. E não é que a coisa ficou real, porque o tempo passou e até hoje a igreja está aqui e nenhuma porta do inferno prevaleceu contra ela. É suficiente para tomar autoridade no nome de Jesus Cristo para dizer que esse Covid-19, come on, não vai prevalecer contra a igreja. Vou repetir: não vai prevalecer contra a igreja. E repito, isso é interessante: não vai prevalecer contra a igreja. Jesus Cristo vai dizer outra coisa que é escândalo. Bem-aventurado, e este aqui vai doer, bem-aventurado os pacificadores. Eu vou repetir: bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Se você perceber, Jesus Cristo não disse bem-aventurados que oram muito, porque tem gente que ora muito, mas é causadora de briga, de guerras, de lutas, de separações. Ele não diz bem-aventurado os frequentadores de igreja, porque tem frequentador de igreja que não está convertido, não está transformado, não tem a conduta. Ele não disse bem-aventurado os jejuadores, também não, porque tem gente que jejua hoje e amanhã está perseguindo outra pessoa. Nem disse bem-aventurados os que anunciam a minha palavra, porque esses anunciam, mas também podem ter outras condutas erradas. E nem disse bem-aventurados os que nesse tempo de Covid estão a fazer várias lives, porque não adianta anunciar aí
e não conformar a sua atitude. Ele diz: bem-aventurado os pacificadores, os que criam paz, não os que criam guerra, não os que levam fofoca, não os que levam invenções, não os que criam dissensões, oram muito, jejuam muito, falam em línguas estranhas, mas criam problemas. A família já não lhe suporta por causa dos problemas que criam. Em todo o meio que frequentam, criam separações. As pessoas não suportam por causa das guerras. E disse: bem-aventurados pacificadores, o que criam paz. O que está a dizer é que não adianta você orar tanto, mas se você não consegue transmitir paz, carregar paz, levar a paz aonde você está, promover a paz aonde você está, não promover a guerra. Antes de você abrir a boca para falar alguma coisa, pergunta: aquilo que eu vou falar vai edificar alguém? Aquilo que eu vou falar vai trazer paz ou vai trazer guerra? Aquilo que eu vou falar vai abençoar alguém ou vai amaldiçoar alguém? Aquilo que eu vou falar vai separar pessoas ou vai unir pessoas? Se a resposta for não, então cale a tua boca. Pelo amor de Deus, você vai estar fazendo um serviço ao Evangelho quando você cala a boca, fecha a boca. Bem-aventurado os pacificadores. Tem pessoas que por falta dessa paz fez amizades se destruírem, porque não foi pacificadores, criou guerra. Tem pessoas que por falta de ser pacificadores fez gente sair de igreja, inclusive porque ele não é pacificador. Ele não é pacificador, melhor, ele cria guerra. Deus livra-nos de ter gente que entra no nosso meio para criar dissensão. Que o Senhor livre a tua casa, livre a sua família de pessoas que são injetadas para separar a sua família. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que o Senhor vai levantar pacificadores na tua casa, pacificadores na sua vida, no meio das suas amizades. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. E a outra que me chama a atenção é que Jesus Cristo disse: bem-aventurados os misericordiosos. Quando Jesus Cristo disse bem-aventurados os misericordiosos, Ele está dizendo: bem-aventurados os que sabem perdoar, bem-aventurados os que sabem tirar do coração. Felizes são os que não carregam a mágoa. Felizes são os que não olham para trás. Felizes são os que não consideram o que os outros fazem. Felizes são aqueles que têm alvo. Porque quem tem dificuldade de perdoar, perdeu o alvo há muito tempo. Paulo diz assim: uma coisa eu faço, é que eu deixo as coisas que para trás ficam. Agora eu tenho que ir para o alvo. Se você não deixa as coisas que estão atrás. E quando nós falamos de questão de perdão, quando nós falamos de pessoas que têm dificuldade de perdoar, são pessoas que estão com olho atrás. São pessoas que estão com olho nas coisas passadas. Gente que quer uma alta posição. Escuta isso, esse é um conselho para alguém. Se você deseja ser número 1, estar na frente, se você deseja altas posições, você precisa de ter um coração perdoador. Porque para você passar para a posição número 1, você vai encontrar gente dura de coração. Você vai enfrentar gente que vai lhe falar mal. Você vai enfrentar gente que vai fazer de tudo para lhe matar. Se você não tiver um coração perdoador, você nunca vai conseguir alcançar aquela posição, porque você vai ficar a discutir coisas fúteis, coisas insignificantes. Você vai estar com o coração: mas eu estou magoado, eu estou magoado, eu estou magoado. A tua mágoa não pode ser maior do que o teu alvo. A tua dor não pode ser maior do que o teu objetivo. Se você coloca a dor em cima do objetivo, você não vai a lado nenhum. Coloca na sua dor, coloca para trás. Faça como Paulo: uma coisa eu faço, vou deixar as coisas que para trás ficam. Quais são essas coisas? A perseguição, o açoite que ele sofreu, a situação de quase morte que ele enfrentou, a forma humilhante que ele suportou a viagem para Roma. Ele diz: todas essas coisas eu faço, coloco para trás, porque eu tenho um alvo.
Como eu tenho um alvo, essas coisas não me fazem diferença. Se alguém falou mal ou não, perdoo, eu tenho um alvo. Se alguém está com planos de lhe destruir, perdoa, você tem um alvo. O teu alvo não é discutir com pessoas que não compreendem a graça que Deus colocou na sua vida. O teu alvo não é se justificar perante as pessoas que não compreendem o percurso que Deus está fazendo na sua vida. O teu alvo não é enviar indireta para gente que anda a lhe provocar. O teu alvo é seguir a Cristo. Pegue em todas as coisas, coloca para trás e siga a Cristo. Bem-aventurado os misericordiosos. Você sabe que tem muitos líderes, e eu estou a dizer líderes do ponto de vista transversal. Tem muitos líderes, significa em várias áreas da vida, que não conseguirão alcançar o seu alvo, porque o seu coração não é perdoador, porque ele está preso a coisas do passado, porque ele está preso a mesquinice, porque ele está preso porque não gostou de mim, porque ele não gosta, porque ele quer me impedir, porque está a puxar o tapete. O que é que você queria? Queria facilidade? Veio no lugar errado. Para facilidade não é o Evangelho. O Evangelho, segundo Paulo, está a dizer assim: quem vai nos separar do amor? A morte, o porvir, significa o amanhã, a espada, a fome, a nudez, a angústia, a perseguição. Ele diz todos os dias nós somos entregue à morte. Ele está dizendo, isso aqui é um dia a dia. Todos os dias você vai encarar uma pessoa diferente. Está a entender? Deixa eu trazer aqui um coloquialismo. Quanto mais altitude você tiver, tanto mais oposição você vai ter. Quanto mais desejo de crescer você terá, muito mais demônios você terá à sua volta. Pessoas abençoadas tem demônio à sua volta. Gente que não é abençoada não precisa ter demônio à sua volta. Os demônios já estão dentro dela. Mas quem tem bênção, os demônios estão sempre à sua volta. Faz parte da jornada, da caminhada. Daí que Jesus Cristo disse: bem-aventurados e misericordiosos. Prepare-se para exercer o perdão. Prepara para dizer: eu te perdoo, mesmo quando as pessoas não te procurarem para te pedir perdão. Prepara para abrir mão do peso do seu coração, mesmo quando as pessoas não manifestarem nada. Jesus está a dizer: bem-aventurado os misericordiosos. Ele está a dizer para os fariseus, porque o que os fariseus têm é olho por olho, dente por dente. Quem com a espada mata, com a espada morrerá. Então, para o fariseu, essa coisa de perdão não existe. Se fez alguma coisa contra mim, eu vou lhe responder na mesma dimensão, olho por olho. E Jesus está a dizer: bem-aventurado os misericordiosos. Amanhã, quando você chegar na sua instituição, abraça quem ontem ou quem na sexta-feira tentou lhe prejudicar de toda forma. Lhe dá um abraço e um beijo, diga: eu te amo. Glórias a Deus, aleluias. Eu te amo, eu te perdoo em o nome de Jesus. E isso não é para qualquer um. Esta aqui é só para os bem-aventurados. E por último, Jesus Cristo vai dizer: exultai-vos e alegrai-vos nesse dia, porque é grande o vosso galardão. Quando a Bíblia Sagrada está a falar de galardão, está a falar de recompensa. Quando está a falar de recompensa, do galardão, ele não está a falar de coisas terrenas, ele está a falar de coisas vindouras. Ele está a dizer que Jesus que está a ligar o meu sofrimento, as minhas lutas, as minhas guerras, a um galardão que eu receberei. Jesus está a dizer que há aqui ações que não são visíveis aos meus olhos, mas que tem uma grande influência naquele grande dia, quando eu serei recebido nos céus. Fará parte dos meus galardões, quando eu senti que eu vivi tudo isso, suportei, perdoei, ultrapassei todas essas circunstâncias, considerei quem me odiou, abracei quem me aborreceu.
Não persegui quem me perseguiu. Exerci de misericórdia. Exultei e agradeci a Deus pela perseguição. Agora eu tenho bem certeza que o meu galardão lá em cima é grande. E no mesmo capítulo número 8, antes do versículo 35, versículo 28, Paulo diz assim: todas as coisas, eu vou repetir, todas as coisas, elas contribuem, elas cooperam, elas ajudam, elas incentivam, elas promovem juntamente, não separados, juntamente, para o bem e não para o mal, para o bem daqueles que amam a Deus. José disse: o bem que vocês o mal que vocês me fizeram foi o bem que vocês me trouxeram. Quando alguém está a maquinar e construir o mal contra si, creia, é o bem que estão a fazer. Toda vez que eu fui tremendamente abençoado, foi nos períodos que eu mais sofri guerras, lutas, perseguição. Eu agradeço, aqui abertamente, escute bem, por favor. Eu agradeço a todos que um dia perseguiram, me falaram mal. Muito obrigado, porque eu não seria abençoado se não passasse por isso. Se você não aprender que a tua bênção passa por essa luta, por esta guerra, não peça: Senhor, livra-me disso. Peça para o Senhor: livra-me nisso. Ou seja, o Senhor te dá livramento durante a luta. Não peça o livramento da guerra. Jesus Cristo se arrependeu quando fez essa oração: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Não. Deixa eu fazer a tua vontade. Deixa eu beber esse cálice. Deixa eu enfrentar essa luta. Deixa eu enfrentar essa guerra. Deixa eu enfrentar essa proposta que deram na minha carreira. Porque eu não sou galinha, eu sou águia. E para terminar, você sabia que a águia, inclusive, escuta isso, vai estudar, inclusive fazer amor, a águia faz no ar, a águia não faz na terra. O maior problema é que você anda a se relacionar com gente que está na terra, não se relaciona com coisas que são dos ares. A galinha jamais vai atingir a dimensão da águia, porque ela faz tudo aqui embaixo na terra. Intimidade não é para ser feita aqui na terra. Intimidade é para ser feita lá em cima nos ares. O Senhor catapulta a gente que tem intimidade nos ares. O Senhor te chama para uma intimidade dos ares, não para uma intimidade da terra. Você precisa se desligar um bocadinho da terra para viver nos ares. É impossível você ter acesso a uma grande posição se não passar por uma grande guerra. Elas estão associadas. Grandes lutas, grandes bênçãos, grandes lutas, grandes posições. Daí que Jesus Cristo disse: deixa eu mudar agora hoje o vosso discurso. Deixa eu alinhar a conduta. Chega de você acreditar que eu sou filho de Abraão. Lembra? Capítulo número 8 do livro de João. Foram os próprios fariseus que disseram: como é que está a dizer que nós temos que ser livres? Nós somos filhos de Abraão. Nunca servimos outros senhores. Nunca conhecemos outros deuses. Nós temos acesso, temos direito, porque somos filhos de Abraão. E Jesus Cristo disse: eu vou vos colocar uma outra proposta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa de conhecer uma outra proposta. Jesus vai dizer que eu vou vos trazer uma outra ideia. A vossa ideia era na luta, olho por olho. Agora estou a colocar a proposta: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Perseguição não significa maldição. Olhe bem para mim, por favor. Deixa eu ir numa câmera que fecha melhor. Perseguição não significa maldição. Vou repetir: perseguição não significa maldição. Por que eu digo isso? Porque várias vezes a questão é: eu faço tudo o que eu faço, não dá certo, isso é maldição. Nem sempre. Algumas vezes é só perseguição. E você está sendo perseguido exatamente por causa das coisas que Deus coloca à sua volta.
bem-aventurados sois vós. Jesus Cristo não disse: amaldiçoados sois vós quando vos perseguirem. Bem-aventurado, feliz és quando vos perseguirem. Para tudo, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. E eu quero agora, nesse término, te pedir aonde você está, para tudo, comece a exaltar e agradecer pelas suas lutas, pelas suas oposições, pelas suas guerras, pelas espadas, por toda a oposição que você viveu até hoje. Comece a agradecer a Deus, comece a exaltar e exultar, comece a glorificá-lo, comece a adorá-lo por isso. Hoje você não vai louvar por causa da vitória, hoje você vai louvar por causa da guerra. Comece a exaltar a Deus, inclusive por ter permitido que o Covid-19 entrasse no mundo e nos desse lições poderosas, tais quais que não receberíamos em um outro cenário. Comece a exaltar a Deus por causa do grande ensinamento que nos deu e nas pessoas melhores que nós nos tornamos por passar por esta via. Perdemos muitas coisas, mas ganhamos muita consciência de quem nós somos e daquilo que Ele é. Comece a exaltar a Deus pelas grandes lições que nós recebemos nesse tempo. Faça isso, o teu louvor na sua casa. Eu termino lhe dizendo: exalta a Deus. Faça disso um louvor, uma adoração. Engrandeça a Deus. Agradeça a Deus. Exultai-vos e alegrai-vos nesse dia, porque é grande o vosso galardão. Eu vou repetir: é grande o vosso galardão. Se não tiver força para exultar por causa da guerra, exulta por causa do galardão que você vai receber no dia da salvação. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Aí onde você está, se quiser dobrar o joelho, dobra. Se quiser levantar as mãos, levanta as mãos. Mas exulta a Ele. Exulta e agradece a Ele. E glorifica a Ele. Em o nome de Jesus Cristo, eu lhe convido a abrir a sua boca e fale com Ele, para a glória do seu santo nome. Tem música aqui? Eu preciso que me ajudem, por favor. Já tinham que estar aqui vocês há muito tempo. Eu preciso que vocês me ajudem a exaltar e glorificar a Deus em o nome de Jesus Cristo. No lugar onde você está, exalta a Deus. Exulta a Deus em o nome de Jesus.
honra, te damos glória. Ei, teu é o poder, vai sempre, amém.